Muito bem, meus amigos do Café com Velocidade. Estamos aqui reinaugurando este espaço maravilhoso chamado Café Expresso, um espaço que foi consagrado aí por Fábio Campos ao longo dos anos, né, aqui no Café com Velocidade, onde ele trazia reflexões aí mais curtinhas, videozinhos mais curtinhos, para a gente conversar um pouquinho sobre temas importantes, né, do automobilismo e tal. E eu vou tentar de uma maneira não tão brilhante quanto o Fábio Campos, vou tentar aí reativar esse espaço aí semanalmente, o Café Expresso, às quartas-feiras, para a gente conversar um pouquinho sobre vários temas relevantes aí do automobilismo, né? Fazer aqui uns videozinhos mais curtos, umas pensatas, umas reflexões, e muito importante a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Bom, eu sou o Bruno Aleixo, sou membro aqui do Café com Velocidade, tenho o prazer de estar aqui nas lives de segunda-feira, juntamente com o Ricardo Banniman, com o Fábio Campos, este canal que é para vocês, feito para vocês e por vocês, né? Então, se você ainda não é apoiador do Café com Velocidade, procure aí uma das faixas de apoio que melhor se adequam aí ao seu perfil, à sua capacidade, e apoie o Café com Velocidade, apoie o jornalismo independente, beleza? Bom, hoje aqui no Café Expresso nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, né? Que está de volta aí, ele sempre volta, esse tema está voltando desde 2023, aí esse tema vai e volta, que é o campeonato de Fórmula 1 de 2008. Mas o que aconteceu no campeonato de 2001 e de 2008 já está decidido. O Lewis Hamilton é o campeão mundial, Felipe Massa vice-campeão numa decisão histórica em Interlagos, espetacular, não é? Bom, em 2008 nós também tivemos um problema grave, né, que foi o escândalo de Singapura, né, um GP de Singapura, que foi vencido pelo Fernando Alonso, com o Nico Rosberg em segundo e o Lewis Hamilton em terceiro. E o que aconteceu nessa corrida foi um fato que depois viria a se tornar muito famoso, que foi a batida do Nelson Piquet de propósito no muro, né? Naquela época a gente ainda não sabia, mas na 14ª volta, o Alonso, companheiro do Nelson na Renault, tinha parado no box na 13ª volta, fez seu pit stop, reabasteceu seu carro, voltou para a pista e na 14ª volta, o Nelson Piquet, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, estampou o muro com a Renault de número 6 e causou a entrada do safety car. Com a entrada do safety car, todos os pilotos foram para o box, menos quem? Ele, Fernando Alonso. Dom Fernando Alonso não foi para o box porque ele tinha ido uma volta antes. E aí, com isso, ele assumiu a liderança da prova. Todos os pilotos fizeram seus pitstops regulares, mas o líder da prova, Felipe Massa, teve um problema. A Ferrari deixou uma mangueira acoplada no tanque de gasolina. Naquela época se reabastecia, né, uns carros, né? E aí o Felipe Massa acabou saindo com a mangueira acoplada, teve que ficar parado no box, aí os caras correram, tiraram a mangueira, mas ele perdeu muito tempo e terminou a corrida na 13ª posição e zerou os pontos, né, nessa corrida. Com isso, o campeonato se desenrolou, o Felipe Massa e o Lewis Hamilton chegaram a Interlagos separados por 7 pontos, a pontuação naquela época era de 10 para o vencedor, Felipe Massa precisava vencer a prova e torcer para que o Lewis Hamilton chegasse abaixo da 5ª posição, né? E o que aconteceu é que o Lewis Hamilton chegou na 5ª posição e com isso acabou campeão do mundo, porque houve aquela chuva lá no final. O Timo Glock, que estava tentando terminar a corrida com pneus slick, né? Ele acabou não conseguindo na última curva e aí cedeu a posição, né, perdeu a posição para o Lewis Hamilton. Enfim, é uma decisão que todo mundo conhece, uma decisão histórica, maravilhosa. Na minha opinião, é a maior decisão da história dos campeonatos de Fórmula 1, né, mais até do que a de 2021, muito mais, inclusive. Bom, mas esse é assunto para outro dia. O nosso tema aqui é que em 2009, o Nelson Piquet, tricampeão, resolveu denunciar à FIA a mutreta da Renault. Como o seu filho, Nelson Piquet, perdeu o emprego, né, teve o contrato rescindido depois do GP da Hungria, o Nelson Piquet procurou a FIA e fez uma denúncia formal de que a batida em Singapura em 2008 havia sido premeditada pelo Flávio Briatore e premeditada pelo Pat Symonds, e com o conhecimento, claro, do Nelson Piquet. Bom, a FIA investigou, concluiu que sim, houve a premeditação, pegou lá a telemetria, enfim, hoje todo mundo sabe desse caso, né? E com isso, o Nelson Piquet foi inocentado da acusação, ele e o Fernando Alonso, porque segundo a FIA o Fernando Alonso não sabia de nada.
O Nelson Piquet foi inocentado porque ele colaborou com a investigação e o Flávio Briatore e o Pat Simons foram banidos, né, da Fórmula 1. Mas já voltaram, né? O Flávio Briatore, inclusive, está aí na Alpine de volta, na mesma equipe aí. Enfim, coisas da Fórmula 1. Bom, o fato é que essa denúncia foi revelada pelo Reginaldo Leme num furo mundial de reportagem em 2009, a última grande reportagem, né, do Reginaldo Leme, e com isso houve então essa punição, e tudo bem, seguiu-se ali e nada mais foi feito. Na época a FIA fez um relatório por meio do qual foram colocadas, né, as conclusões desse inquérito, né, que foi feito, e nessa conclusão a FIA relata que o Nelson Piquet já havia procurado a entidade em 2008 para fazer a denúncia, se informou sobre a gravidade do resultado que aquilo poderia gerar e resolveu não fazer a denúncia formal, por isso a FIA não investigou já em 2008, o que mudaria toda a história, que nós vamos contar daqui para frente. Porque se tivesse sido feita a investigação em 2008, aí sim o campeonato poderia ter sido talvez até modificado, mas ela não foi feita, porque o Nelson Piquet não denunciou. Por que ele não denunciou? Porque fatalmente seu filhote perderia o emprego na Renault, coisa que aconteceu somente um ano depois, em 2009. Aí foi quando ele foi lá e denunciou. Portanto, não existem paladinos da verdade nessa história, né, pessoal? Bom, o caso parecia já resolvido quando, em 2023, quem resolve dar uma entrevista? Ele, Bernie Eccleston. Bernie Eccleston, sempre muito falastrão, resolveu dar uma entrevista na qual ele dizia que o único heptacampeão de fato de direito da história da Fórmula 1 era o Michael Schumacher, porque o Hamilton havia ganhado o título de 2008, mas a FIA deveria ter intervido naquele título, porque a FIA sabia do resultado, sabia da falcatrua e não fez nada. Isso foram palavras do Bernie Eccleston na época. O Felipe Massa, então, e seus advogados falaram assim, opa, então a FIA está admitindo que sabia da mutreta e não fez nada. Portanto, vamos ajuizar uma ação na justiça pedindo, então, os nossos direitos, que seriam o quê? Bom, já vamos falar sobre isso. E agora é muito importante essa parte para vocês entenderem, afinal de contas, o que o Felipe Massa está pedindo nessa ação que está rolando lá. Bom, o Felipe Massa, muito malandro, usou suas redes sociais para poder inflamar a torcida, a imprensa, né? E conseguiu o apoio de muita gente, porque ele disse que iria lutar pelo título mundial, que era importante para o país, um país de 8 títulos mundiais, e muitos jornalistas e pilotos foram na onda do Felipe Massa, como vocês estão vendo esse cidadão na tela aí, dizendo que o Felipe Massa é o campeão de 2008. Muito bem, será que é mesmo? Bom, em 2024, Massa ajuizou sua ação lá na Europa, teve o prazo, né, para instrução, as audiências, as instruções aconteceram há cerca de 2 semanas, e parte da imprensa internacional teve acesso a partes dessa ação, né? E, inclusive, a petição inicial do Felipe Massa, que, para surpresa de muita gente, não pediu o título mundial de 2008. O que Felipe Massa pede na sua ação é uma declaração da FIA reconhecendo que agiu contra o seu próprio regulamento lá em 2008 e uma indenização financeira da ordem de 60, eu tenho que ler aqui porque o número é assim astronômico, né? São 64 milhões de libras, o que dá 450 milhões de reais na cotação atualizada. É bastante dinheiro, né, pessoal? Mas vejam, o pedido não é para que ele seja reconhecido campeão do mundo, é para que ele seja indenizado. E aqui, pessoal, tem uma parte importante para vocês entenderem, porque tem muita gente falando coisa errada aí. Só um esclarecimento. Talvez vocês não saibam, mas além de jornalista, eu sou formado em direito também. E trabalho com direito. Então eu entendo um pouquinho disso aí que eu estou falando. Existe no direito brasileiro e no direito de vários países, existe um princípio chamado princípio da distrição. O que significa esse princípio? Significa que o juiz que vai julgar a lide, né, o caso, ele é vinculado ao pedido inicial. Então, se você, aí na sua casa, entrar na justiça pedindo bananas, o juiz não pode condenar a parte a te dar maçãs. Ele tem que condenar a parte a te dar bananas, porque ele está adstrito. A justiça não pode inovar no pedido que foi feito pela parte inicial.
Então, você que está em casa agora decepcionado, pensando, poxa vida, mas eu estava tão feliz porque provavelmente Felipe Massa receberia o troféu de campeão de 2008 e desfilaria em carro aberto aqui no Brasil e eu poderia comemorar o 9º título brasileiro na Fórmula 1. Por que então Felipe Massa não fez esse pedido à justiça, como disse que faria lá em 2023? Muito simples, porque este precedente não existe. Não existe na história nem da Fórmula 1, nem de nenhum outro campeonato de qualquer esporte, a anulação de uma etapa após a homologação do resultado final do campeonato, que aconteceu em dezembro de 2008. Eu acho que tem até um prazo para se pedir alguma coisa, que deve ser de 30 dias, talvez. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas não é de 15 anos. Não existe a possibilidade de se anular um campeonato depois de 15 anos que ele uma corrida de um campeonato depois de 15 anos do ocorrido em uma corrida. E os advogados do Felipe Massa sabem disso, o Felipe Massa sabe disso, mas talvez você não soubesse disso. E agora que você assistiu aqui o Café Expresso, você sabe e não vai ficar por aí falando essas coisas na internet, que o Felipe Massa é o grande campeão de 2008, porque não é. Para finalizar, pessoal, uma pequena opinião pessoal aqui, para vocês entenderem também o posicionamento meu aqui, e acho que também aqui do Café, de todo mundo, que é o seguinte: o Felipe Massa tem uma carreira maravilhosa na Fórmula 1. Conseguiu 11 vitórias na Fórmula 1, não é pouca coisa. Correu por grandes equipes, correu pela Ferrari, correu pela Williams. Tem um vice-campeonato mundial em 2008, que é uma das coisas mais espetaculares da história do automobilismo. Vice-campeonato esse que ele reconheceu. Ele fez parte de uma despedida em 2016 em Interlagos, que é histórica, é maravilhosa, é linda, todo mundo aplaudindo o Felipe Massa, era um piloto querido. Ao entrar com essa ação na justiça, buscando única e exclusivamente uma compensação financeira, alegando uma coisa absurda, porque ele está dizendo que ele perdeu o campeonato mundial por causa daquela corrida, mas não foi. E aí o Felipe Massa, ele acaba manchando bastante a sua história na Fórmula 1, e não sou eu que estou dizendo isso não. Se você pesquisar aí perfis de jornais e revistas internacionais, você vai descobrir que foi levantada uma capivara do Felipe Massa, e estão sendo expostos vários dos erros que ele cometeu naquela temporada de 2008, que não foram poucos. Porque o que fez o Felipe Massa perder o título mundial não foi a corrida de Singapura, porque o Hamilton também estava naquela corrida de Singapura e chegou em terceiro. O Felipe Massa chegou em 13º porque a Ferrari deixou uma mangueira acoplada no tanque do carro dele. Isso não é culpa da Renault nem do Nelson Piquet, isso é culpa da Ferrari. O Felipe Massa perdeu o título porque rodou na Austrália, sozinho, porque rodou na Malásia, sozinho, porque rodou 5 vezes na corrida da Inglaterra, sozinho. Por isso ele perdeu o título, e não por causa da corrida manipulada da Malásia. Se ele tivesse, de Singapura, se ele tivesse entrado com essa ação lá em 2009, quando a FIA disse no relatório que foi divulgado da investigação que o Nelson Piquet procurou a entidade em 2008 e não denunciou, talvez ele tivesse alguma chance de pleitear alguma coisa, mas seria muito difícil. Agora, 15 anos depois, aí é um pouco demais, né, pessoal? Dizer que é campeão do mundo, eu acho forçar muito a barra, com todo respeito ao Felipe Massa, que é um piloto por quem eu tenho, ou pelo menos tinha, até esse momento, um grande e inestimável respeito. Mas campeão do mundo ele não é e nunca vai ser. De Fórmula 1, não. Talvez seja aí da Stock Car que ele está disputando, não é isso? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso primeiro Café Expresso aqui dessa reinauguração desse espaço. Espero que vocês tenham gostado. E eu volto na semana que vem com mais um tema aí para vocês, para a gente debater. Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam dessa história toda. E participem dos produtos aqui do Café com Velocidade, principalmente se tornando um apoiador. Não se esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço para vocês e até o próximo Café Expresso. Valeu, galera!